O que é o ciclo de vida do produto? É o conjunto de etapas que um produto percorre desde o seu projeto, ideação, até o momento em que esse produto ele é retirado do mercado. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners. O tema é o que é ciclo de vida de produto. Para a gente começar a nossa aula, eu vejo que muitas pessoas estão iniciando nessa jornada para se tornar um Product Owner, uma profissional de produto, um profissional de produto, e algumas pessoas chegam a se questionar assim: mas Marcelo, quais são os conhecimentos que realmente eu preciso ter, aprender para eu ser um baita de um PO? Porque assim, se você for no YouTube, tá cheio de conteúdo. Se você vai no LinkedIn, tem mais um catatal de conteúdo ali. Então assim, conteúdo é o que não falta. Tem muita, mas muita coisa mesmo. Então, eu entendo você que está no início dessa jornada. Eu entendo que você deve estar vendo tanta coisa e se perguntando, mas o que disso aí eu realmente preciso aprender? E é aí que entra o ciclo de vida de produto. Porque esse é um dos conhecimentos mais fundamentais e estratégicos para você dominar e ser um PO, um Product Owner casca grossa. Você vai entender até o final da aula de hoje por que eu defendo tanto você entender de gestão de produto, especificamente ciclo de vida de produto. Tá bom? Vamos lá, direto ao ponto. O que é o ciclo de vida do produto? É o conjunto de etapas que um produto percorre desde o seu projeto, ideação, até o momento em que esse produto ele é retirado do mercado. E tem muitos produtos que você já viu aparecer no mercado e que já se aposentaram. Aparelho de DVD, aparelho de VHS, iPod. Lembra do iPod? 2005, 2006, a Apple fez um estardalhaço lançando o iPod e você teve outros produtos da própria Apple que engoliram o iPod e esse iPod não fez mais sentido. Não fez mais sentido. É isso mesmo, não fez mais sentido. Então, nós vamos entender aqui a importância, o que é e a importância do ciclo de vida do produto. E como eu te prometi, a gente vai ver um estudo de caso desse daqui, desse produto aqui. Eu vou te mostrar hoje aqui desse produto, tá bom? Então vamos lá, vamos entender direitinho as fases do ciclo de vida de um produto. É muito importante a gente entender essas fases do ciclo de vida do produto. Por quê? Por que é importante? Primeiro, ser PO, ser Product Owner, não é só entender de eventos. Marcelo, olha, eu sei fazer um super planejamento. Pois é, sei fazer um baita de planejamento com o time, eu converso com o time, eu sei fazer refinamento, ou seja, eu vou lá nos itens, eu consigo detalhar direitinho os itens do backlog. Isso não é suficiente. Mas Marcelo, mas eu vou lá, eu sei fazer uma boa revisão, ou seja, eu pego junto o time, os desenvolvedores, monto ali uma demonstração, PPT, apresento, não é suficiente. Ser PO não é só entender os eventos. E aí, por exemplo, se você é o PO e usa ali o Scrum para o delivery, né, para o desenvolvimento do produto, muita gente acha que o PO, não, eu já sei os eventos, eu me garanto. Não é suficiente. Ponto 2, do porquê que é importante você entender ciclo de vida do produto.
Ser PO não é só saber fazer gestão do backlog. Ah, Marcelo, eu sei criar as histórias, ó, daqui. Ficam maravilhosas as histórias. Eu vou lá, escrevo as histórias, boto os critérios de aceite, eu descrevo os épicos, depois eu quebro em funcionalidades, depois eu quebro em histórias de usuário. Sei fazer isso belamente. Sei conduzir uma baita atividade de refinamento. São atividades importantes? São, claro que são. São fundamentais, porque no dia a dia você vai precisar dessas atividades. Porém, isso não é suficiente para você ser um PO casca grossa. Terceiro ponto, ser PO não é saber mais do negócio do que os especialistas do negócio. Vamos lá, vamos entender esse ponto aqui. E a gente ainda nem mergulhou no tema, mas isso aqui é fundamental. Vamos lá. Isso até eu postei ali atualmente um vídeo falando que o PO ele não precisa ser esse especialista com profundidade. O PO, ele vai sim conduzir o quê? O desenvolvimento de um produto. Ele precisa sim conhecer negócio. Ele precisa sim conhecer certas especificidades do negócio. Mas, geralmente, na maior parte do tempo, você, como Product Owner, não vai conhecer mais do negócio do que aquele especialista. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma baita de uma PO, um baita de um PO, e você está desenvolvendo um produto para o mercado interno, para dentro da organização, e esse produto ele vai fazer toda a gestão contábil da empresa. Baita produto. Diz para mim, você como PO vai saber mais de contabilidade do que os contadores? Do que o gerente de contabilidade? Dificilmente. Você como líder de um produto, dificilmente você vai ter mais conhecimento que esses especialistas dentro da empresa. Então, você não vai ter mais experiência com esse contador, você não vai ter mais experiência que esse profissional de contabilidade, que o gerente de contabilidade. Não vai. Esses profissionais estudaram para ser contadores. Esses profissionais vivem a contabilidade no dia a dia. Percebeu? Então, você, claro, se você tiver o conhecimento sobre contabilidade, vai ajudar muito. E você vai precisar ter ao longo do tempo. Mas você jamais vai saber mais do que essas pessoas. Quarto motivo pelo qual é importante entender o ciclo de vida do produto. O ciclo de vida permite criar estratégias apropriadas. É isso mesmo, saber criar estratégias. Por que isso? Por que isso? Quando a gente começar agora a estudar ciclo de vida do produto, você vai perceber o seguinte: dependendo do tipo de etapa em que aquele produto se encontra, você vai traçar algumas estratégias. Por exemplo, se eu tenho um produto que acabou de ser introduzido no mercado, é muito comum a empresa querer o quê? Divulgar esse produto, investir em entender mais sobre o usuário para fazer aquele ajuste fino do Product Market Fit, ou seja, o ajuste entre produto e mercado. Isso é um baita de um momento. Agora, e se o produto já está sendo substituído por um produto novo? Já está ali, olha, saindo da maturidade e indo para remoção, para aposentadoria. Eu tenho certeza que a tua estratégia não vai ser de desenvolver novos recursos, novas funcionalidades para aquele produto. Claro que não. Aquele produto vai ser retirado. Você vai criar estratégias, por exemplo, de já fazer a ponte para o novo produto. Introduzir o novo produto que virá substituí-lo ali para frente.
tá certo? Então, é muito importante você entender que o produto que faz hoje o sucesso pode não ser bem sucedido amanhã. E o inverso também, curiosamente, acontece, que é o exemplo que eu vou te mostrar na aula de hoje. Ele pode começar não tendo tanto sucesso assim e, de repente, com certas estratégias, certas ações, aí sim ele pode vir a ter sucesso. Então, recapitulando aqui os 4 motivos pelos quais é importante você entender o ciclo de vida de produto. Primeiro, ser PO não é só entender os eventos, as cerimônias que você tem no teu dia a dia. Daily, revisão, planejamento, é muito mais do que isso. 2, ser PO não é só saber fazer gestão do backlog. 3, ser PO não é saber mais do negócio que os especialistas do negócio. Dificilmente você vai entender mais de marketing do que o especialista em marketing. E 4, o ciclo de vida do produto te permite entender em que momento aquele produto está, da sua fase de vida, e te permite traçar boas estratégias, porque no final das contas, o que nós queremos? Nós queremos aumentar o tempo de vida daquele produto. Por que isso? Porque foram investidos muitos recursos para desenvolver aquele produto. A gente não quer um produto que dure, que levou meses para ser desenvolvido e que agora vai durar um ano, 6 meses no mercado. Não, a gente quer estender esse ciclo de vida. Agora, quais são as etapas do ciclo de vida do produto? Existem pessoas que colocam 4 etapas e tem pessoas profissionais que utilizam 5 etapas. Eu vou utilizar as 5 etapas. Primeiro, desenvolvimento do produto. Primeira etapa. Segunda, introdução ao mercado. Terceira, crescimento. Quarta, maturidade. E quinta, aposentadoria ou declínio ou remoção. Vamos entender cada uma delas aqui e como que nós, POs, precisamos entender o ciclo de vida e quais são as consequências que isso gera para nós no dia a dia. O que é a fase do desenvolvimento? Essa é uma fase que é marcada por quê? Por pesquisas, por levantamento de hipóteses, antes mesmo de se criar o produto e introduzir ele no mercado. É nessa fase que a gente cria os wireframes, protótipo, versão beta, para descobrir o quê? O que funciona e o que não funciona. E é interessante que nesse momento, todo o nosso foco ele deve estar concentrado em parar de perguntar para o cliente o que ele quer e começar a entender aquilo que o nosso cliente precisa. Faz sentido isso? A gente parar de perguntar para o cliente o que ele quer e, a gente agora precisa entender aquilo que o nosso cliente precisa. Então, aqui, nesse momento de desenvolvimento, a gente está procurando realmente entender o nosso mercado. A gente vai ter ali os primeiros testes, que geralmente tem baixa aceitação, porque às vezes o cliente não reconhece a importância daquele produto. Se esse produto for disruptivo. Quer ver um exemplo? iPod, se eu não me falha a memória, o iPod, vou até pesquisar aqui no Google, o iPod foi criado em 2000, o primeiro modelo foi lançado em 23 de outubro de 2001, não foi 2005 não. Qual era a grande sacada do iPod? O que você conseguia fazer com o iPod? O iPod, antes dele, para você escutar música, o que você fazia? Tinha o DVD. Lembra daquele disquinho DVD? Você tinha o que ali? 10 músicas, 20, 30 músicas? E com o iPod? A promessa do iPod era que você poderia levar no seu bolso mais de 1000 músicas.
Já parou para pensar nisso? Nós estamos falando de 2001. O lançamento do primeiro modelo foi dia 23 de outubro de 2001. 8 meses depois do lançamento do iTunes. Olha isso, lá nos computadores do Mac. Então, se você está trabalhando com um produto disruptivo, os testes não vão dar muito certo no início. Lembra, a gente está na fase de desenvolvimento. Agora, se o mercado já tem competidor, então já existe ali um padrão esperado, seu produto pode ser criado para atingir e superar esse padrão. Então, é você oferecer uma nova experiência. O iPod, ele era um produto disruptivo ou não? Tem pessoas que dizem que sim, tem pessoas que dizem que não. Eu prefiro acreditar que sim. As pessoas precisaram ser educadas de que, olha, você agora não precisa mais ficar trocando DVD, você não precisa mais se preocupar em levar uma caixinha com um monte de DVD, não. Você bota tudo isso no teu iPod, mais 1000 músicas, acabou. Você nunca mais vai precisar se preocupar com isso. E agora você vai ter milhares de músicas para você se entreter. Então, assim, nesse momento, né, nesse momento de desenvolvimento, eu não sei se você já ouviu falar no livro Atravessando o Abismo. E o Geoffrey Moore, ele fala muito sobre a jornada de adoção de uma tecnologia pelo mercado de trabalho. E o Geoffrey Moore, ele fala que nessa fase de desenvolvimento de produto, é muito importante falar com os potenciais clientes que têm perfil de inovador. Quem são esses inovadores? Quem são essas pessoas? Pensa no iPod. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm interesse no tema, que gostam de escutar música, têm interesse em testar coisas novas. Não adianta só gostar de música, né? Se aquela pessoa que, não, eu tenho receio, não, eu não quero ficar testando produto beta, não, eu quero quando o produto estiver prontinho. Então, nesse momento, a gente precisa conversar com os inovadores, porque eles vão ajudar a gente a criar o produto. E olha, não tem muito inovador em cada nicho, não. Mas vale a pena ter contato e relacionamento com essas pessoas. Segunda etapa do ciclo de vida de um produto: introdução ou lançamento do produto. Nesse momento, então, a empresa pega e coloca ali a primeira versão do produto. Sem dúvida alguma, o negócio, a empresa, a companhia cria esforços, né? Se envolve em esforços para divulgação do produto. Qual é o tipo de cliente que, nesse caso agora, as empresas querem conversar quando o produto é lançado? Os early adopters. Eu estou procurando lembrar aqui de uma tradução dos early adopters. Algumas pessoas traduzem para visionários. São aquelas pessoas curiosas. Aquele cara que quer experimentar o produto, mesmo sendo novidade. Ele não tem muito compromisso de vai dar certo, não vai dar certo. Ele quer experimentar. Eu não sei você, mas eu sou um early adopter para determinados assuntos. Eu gosto de experimentar certos produtos dentro de um nicho que eu tenho interesse. Para outros, não. Eu não quero me preocupar. Por exemplo, um computador. Eu quero uma ferramenta estável que eu possa trabalhar e eu não quero muitas novidades ali. Então, eu quero um produto que me permita trabalhar, no caso, um notebook, mas eu não quero ficar gastando o meu tempo se vai dar certo, se não vai dar certo. Agora lançou ali o notebook com um recurso que você clica na tampa e ele já liga. Eu não estou muito disposto a isso. Eu quero fazer o meu trabalho. Então, para esse conteúdo, para esse nicho, eu não sou um early adopter. Mas os early adopters, ou os visionários, são importantes, porque são as primeiras pessoas que vão adotar o teu produto. E por que isso é importante? Porque são essas pessoas que vão ajudar a promover o produto nessa etapa de lançamento. Ainda é um público pequeno, restrito, mas ele vai fazer a engrenagem funcionar. A adoção do produto ainda é bem pequenininha. Terceira etapa, a gente tem o quê? Crescimento. É quando aquela curva de adoção ela dispara.
Então aqui a gente começa com uma fatia maior de clientes, começa a aceitar ali a oferta, as pessoas começam de fato a usar o produto, a usar realmente o produto. A velocidade de adoção, ela é reflexo do sucesso das etapas anteriores, desenvolvimento e introdução. E aqui a gente tem a fase de early majority, ou maturidade inicial. É quando a empresa ela começa a falar, sabe com quem? Prospects. Ainda não é cliente. Prospects. Pessoas que possivelmente podem vir a comprar, a adotar, a usar o produto. Diferente dos early adopters, esse early majority, eles já são pessoas mais pragmáticas. Eles são conhecidos pelo seu pragmatismo. O que são os pragmáticos? É aquela pessoa que fala assim, cara, para que eu vou comprar esse produto? Por que eu vou usar esse produto? Eu vou usar esse produto se ele me entregar algo de útil. Fora disso, eu não vou usar esse produto. Entende? Esses são os pragmáticos. Eles estão pensando na praticidade, na utilidade daquele produto. Então, eles precisam visualizar claramente benefícios e vantagens para usar aquele produto, para começar e disparar aquele ciclo de aprendizado. Porque todo produto tem um ciclo de aprendizado, que pode ser pequeno ou pode ser grande. Essa fase, ela é crucial para ganhar escala. Então é muito importante se comunicar com essas pessoas. Se elas gostarem das novidades, elas não compram só porque é alguma coisa nova. O produto tem que resolver problemas. Ou problemas que nunca foram resolvidos, ou oferecer uma experiência melhor do que os produtos que elas têm agora. O exemplo disso é o iPhone, o iPod. O iPod, até então, o que as pessoas tinham? Aparelho de DVD. Botava lá os disquinhos, você tinha que ficar trocando o disco. Bota no player, tira do player, bota no player, tira no player. Agora não. Agora o que você tem? Agora você tem um produto que você só faz o upload para ele e acabou. Você só seleciona a música. E aqui é nesse momento de crescimento que vão existir os primeiros competidores. Isso vai acontecer porque o sucesso do produto vai chamar a atenção de quem? Do mercado, dos concorrentes. Então a evolução desse produto vai ter que ser ultra desenvolvida aqui para poder brigar pau a pau ali com os concorrentes. Depois, a gente tem a quarta etapa, maturidade. O que é maturidade? Essa maturidade ela é atingida quando o crescimento de vendas ou de adoção de um produto, caso você esteja falando de um produto para o mercado interno, para dentro da empresa, ele começa a desacelerar em relação ao período anterior. Então a empresa ela começa a ser mais eficiente e começa a utilizar os aprendizados do passado e fica mais focada na diferenciação ali do produto dos concorrentes. Então é interessante que os clientes dessa fase de maturidade são chamados de late majority ou os conservadores. Os conservadores. É aquela pessoa assim, eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. É aquele cara que não vai pegar um produto e vai experimentar. Não é aquela pessoa que vai comprar um produto novo. Não, ele precisa ver um monte de gente usando o produto para só depois ele falar assim, agora eu estou confortável, agora eu posso comprar o produto. Agora sim, já vi o outro usando, já sei para que serve, já sei os benefícios e as vantagens. Agora eu vou comprar o produto. Esses são os conservadores. Na sua maioria, eles precisam olhar para o mercado e para as outras pessoas para se sentirem confortáveis e seguros para comprar ou adotar aquele produto. E quando a gente fala de adoção de produto, isso não se aplica só produto que a gente coloca no mercado externo, não. No mercado, não.
até produtos dentro da empresa, mercado interno, acontece a mesmíssima coisa. Tem pessoas que falam assim: ah, não, olha, eu só vou usar isso aí depois que resolverem todos os bugs, porque eu sei que esse produto de software aí tem um monte de bug. Depois que resolver, depois que todo mundo estiver usando, eu volto a usar. Tem muita gente que diz isso. Isso é um fácil indicador de quem? Dos late majorities ou conservadores. Então, o que conta aqui é o produto? Também, mas o serviço ao cliente, a marca. Aqui é fundamental investir em melhorar cada vez mais o produto e comunicar essas melhorias, trazendo novos recursos, novas funcionalidades, e aí esse posicionamento vai ajudar a se preparar ali para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Remoção? Não. Ali a gente pode falar que é a saturação, né? A gente tem ali a saturação. Algumas pessoas colocam essa fase de saturação. É quando o produto não é mais adotado. É quando, nesse momento do ciclo de vida, quando os competidores começam a tomar conta de parte do mercado e aquele produto para de crescer. Ninguém mais compra, ninguém mais adota, ninguém mais usa. Mas ainda não tem uma redução muito drástica. Mas continua a ser um momento com concorrentes entrando e comendo, pegando uma parcela desse mercado. É importante trabalhar o que aqui nesse momento? Diferenciação. E como a competição está crescendo, não tem espaço para o produto ter dúvidas. Melhor, ter problemas. Ele tem que resolver muito bem o problema que ele se propõe. E, por fim, a gente tem a fase da remoção, a fase da aposentadoria. Então, aqui, nesse momento, é crescente a adoção de outros produtos concorrentes. É comum, nesse momento, uma diminuição muito drástica de adoção do produto. É nesse momento que praticamente se torna impossível reverter o cenário e voltar ao crescimento. Não dá mais. Tem que ser desenvolvido um novo produto ou a empresa opta por sair daquele mercado. Então, o ciclo de vida é esse conjunto de etapas. Umas etapas a mais, outras etapas a menos, mas basicamente são essas. A gente tem ali, novamente, né, a etapa de desenvolvimento, introdução ao mercado, crescimento, maturidade. Tem uma fase ali de saturação que algumas pessoas trazem para o ciclo de vida do produto e tem a fase, a última, de aposentadoria ou remoção daquele produto. Vamos a um exemplo? Eu prometi desde o início dessa aula que eu ia falar o exemplo desse produto aqui, ó. Que produto é esse? Havaiana. Um produto legitimamente brasileiro. Então deixa eu trazer aqui um pouquinho da história do que é a Havaiana para você ali poder entender. Você sabia que a primeira Havaiana começou lá em 1962? Sabia disso? E foi quando o primeiro par de Havaianas, eles chamam de trad ou trade, acho que é trad, T-R-A-D-I, foi desenvolvido no Brasil. E você sabe qual foi a inspiração das Havaianas? Foi uma sandália de dedo japonesa chamada Zori. É isso mesmo, Zori. Foi inspirada num produto japonês, mas a criação aqui foi brasileira. É isso mesmo. E na época, a empresa Alpargatas, ela usou borracha como matéria-prima e adaptou aquela sandáliazinha ali japonesa para o mercado brasileiro. Olha que legal. Foi o quê? É um produto completamente disruptivo? Não. Ela pegou um produto que já existia, fez um aperfeiçoamento. E ali naquele ano de 1962, nascia o grande clássico brasileiro que são as Havaianas. Eu gosto muito de falar das Havaianas pelo seguinte. Pessoal, a gente dá muito valor para as coisas que a gente vê de fora do país. Muito valor para as coisas que a gente vê de fora do país. A gente costuma babar muito, né? Poxa, os produtos americanos. Mas a gente fala muito pouco sobre
os nossos produtos, aquilo que a gente faz de bom, né? Então a gente tem que saber reconhecer. Então vamos lá. 1962 é criado ali as Havaianas. Nessa etapa, ou até antes dessa etapa, melhor dizendo, as Havaianas passaram pela etapa de quê? Desenvolvimento. Elas foram ali desenvolvidas, inspiradas naquele chinelo japonês chamado Zori. E a Alpargatas, a empresa que criou as Havaianas, escolheu criar as Havaianas utilizando borracha. Borracha. E aí, as Havaianas entraram numa etapa de introdução ao mercado. E olha o que aconteceu de interessante. Eu vou trazer alguns detalhes aqui interessantes que eu não sei se você sabe. Você sabia, não sei se todos sabem, não sei se você sabia que as Havaianas, inicialmente, quando foram introduzidas no mercado, tiveram grande sucesso com as classes C, D e E? Hoje, a gente consegue ver Havaianas de R$ 80, R$ 100, até mais, tá? Lá na Europa, as Havaianas são vendidas até a quase R$ 500. É isso mesmo. Você sabia disso? E ó, só para você ter um detalhe, você sabe qual é a Havaiana mais cara do mundo? Ela foi arrematada por R$ 5.600. É um chinelo chamado Rap Fit, e até o momento é o mais caro das Havaianas. 5.600. No Reino Unido, em Londres, ela chega a ser vendida a quase R$ 500. Portugal, Espanha, França, R$ 200, R$ 300. Um produto tipicamente brasileiro e que inicialmente foi adotado por que público? C, D e E. E era aquela clássica Havaiana branquinha e azulzinha. Momento de introdução no mercado. Legal, né? Bacana isso. As Havaianas inventaram, então, o chinelo de dedo de borracha. Em 1966, a patente desse modelo foi ali concedida à Alpargatas. Não sei se você sabe. É isso mesmo, uma patente, uma empresa brasileira. As legítimas, né? É assim que a propaganda diz. Só que teve um fato curioso. A Havaiana já tinha sido introduzida no mercado, estava ali naquele momento de crescimento. Crescimento, tá bom? Então, elas permaneceram nessa etapa de crescimento durante a maior período da sua existência. Elas chegaram a dominar mais de 90% do mercado de sandálias de borracha. Aquele chinelinho ali que eu mostrei para você. É isso mesmo. E aí, olha como é que é interessante isso. Em 1969, durante a produção, um lote de produção, aconteceu um problema mecânico. Esse problema mecânico fez com que um determinado lote ou alguns lotes fossem produzidos com as tiras verdes e não com as tiras tradicionalmente azuis. Problema ou solução? O que você acha? A verdade é que os brasileiros amaram. E dali, a Havaianas percebeu o seguinte, Alpargatas, uau, então as pessoas gostam de cores, dá para a gente trazer mais cores. E dali surgiu a cor ferrugem, amarela e preta. A partir dali de 1969. Olha que legal. Qual é o momento aqui? Qual é a etapa do ciclo de vida? Crescimento. Ainda é crescimento. É isso mesmo. A maior parte do tempo é crescimento. E não para aqui, não. Lá em 1980, sabe o que aconteceu? Tem um fato muito interessante. O Ministério da Fazenda incluiu chinela havaiana na lista de produtos que era tabelado pelo governo, para que as pessoas pudessem comprar com ajustes de inflação, mesmo com os ajustes de inflação. Ou seja, era quase considerado como que um item essencial. Sabia disso? Sabia disso? E aí, 1994, ainda dentro dessa etapa de crescimento, ela começou a ter uma democratização, né? Aí, o que aconteceu? Vários modelos começaram a surgir e ela começou a virar tendência. 95, a gente começou a ter as Havaianas com estampas. Tudo isso ali aonde? Numa fase de crescimento, pulando já para a fase de maturidade. Então, anos 90, maturidade.
Novo design do produto, 1995, acabou que as Havaianas começaram a ter as estampas, que é muito comum hoje, e com isso eles conseguiram ampliar o público-alvo, que lá no início era o público C, D e E, agora alcançou-se o público A e B. Olha que legal, olha que bacana. Então, e o declínio? Bem, obviamente, a gente sabe que as Havaianas estão hoje na etapa de maturidade. Significa isso que elas nunca vão entrar numa etapa de declínio, de aposentadoria, de remoção? Não. Tem uma frase muito interessante do Kotler, em que ele diz o seguinte: todo produto, cedo ou tarde, vai ser removido. Todo produto. E é por isso que a gente precisa aprender o que é o ciclo de vida do produto. Porque, na sua essência, um produto ele tende a seguir essas etapas: desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e aposentadoria ou remoção. Claro, pode ser que um produto ele passe algumas fases, como a da maturidade. Tem produto que começa a crescer e acaba não mais vendendo, não mais sendo adotado, e ele vai e começa a ser removido. Então, qual é a vantagem da gente entender o ciclo de vida de um produto como esse que eu mostrei aqui para você, ó, das Havaianas? Por que isso é importante? Porque nós, Product Owners, você, Product Owner, precisa entender o ciclo de vida de um produto. Primeira coisa, quando você está criando, liderando um produto, você precisa entender o seguinte: em que momento o meu produto se encontra? Se ele está em crescimento, se ele está em introdução ao mercado, a empresa vai fazer muitos investimentos para que novas funcionalidades sejam desenvolvidas. Se você foi designado ou se você foi contratado como PO para um produto que está na maturidade, existe uma tendência muito forte desse produto não receber tantos investimentos ou aportes no desenvolvimento de novas funcionalidades. Possivelmente, a estratégia vai ser manter o produto, correção de bugs e fazer ali pequenas melhorias. Entender o ciclo de vida do produto vai ajudar você, Product Owner, a entender o quê? Como conduzir o produto no dia a dia. Como se relacionar com as pessoas e como levar o produto, seja para o lado A, seja para o lado B. Eu já treinei centenas de Product Owners e você sabe qual é o maior desafio? A atitude de um Product Owner, a atitude de um PO. Por que isso? Uma aluna minha, chamada Ana, certa vez ela disse, eu estava na empresa, só para contextualizar, eu estava na empresa treinando POs. Ela foi uma das minhas alunas nessa empresa onde a gente estava levando a cultura, né, de produto, ensinando as pessoas a se tornarem líderes de produto através do papel de Product Owner. E no final de treinamento e mais alguns meses de prática, acho que foi depois do quarto ou quinto mês, ela disse assim: poxa, Marcelo, hoje eu percebo que a coisa mais fácil é aprender as técnicas, as ferramentas e os eventos. Revisão, planejamento, seja quais forem os eventos. A mais difícil é a atitude. Pois é. O que é atitude? Atitude pode ser definida como o modo de agir. É a postura, é o comportamento. É o saber agir em cada situação. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está ali no meio de uma demonstração de um conjunto de funcionalidades que foram desenvolvidas para aquele produto. E aí, uma parte interessada diz assim para você: ô Marcelo, ô Maria, ô Adriana, o negócio é o seguinte, eu tenho uma série de ideias para a gente melhorar esse produto. A gente vai fazer acontecer com esse produto. Aí você, PO, casca grossa, você vai falar assim:
Uau, mas espera aí, esse produto ele já alcançou a maturidade tem um tempo, a gente já está até vislumbrando remover esse produto do mercado. E essa parte interessada está dizendo que está cheia de ideias. Pois é, eu vou precisar conversar. Depois aqui da demonstração, eu vou precisar conversar com essa pessoa. Percebeu? E aí, qual é a sua postura? Como líder de produto, como PO, você vai e toma a frente em convocar essa pessoa para uma reunião e explicar. Fulana, fulano, o negócio é o seguinte, o produto hoje, ele já alcançou a maturidade, a empresa não está mais investindo recursos ou aportando recursos para o desenvolvimento de novas funcionalidades. Meu objetivo como PO hoje é manter esse produto de pé e fazer a sustentação dele, corrigindo bugs e realizando pequeninas melhorias. Deu para entender? Olha só, com conhecimento do ciclo de vida de produto e com uma boa postura, uma postura de líder de produto, né, de product owner, de tomar para si a responsabilidade de tomar a decisão e de conversar com as pessoas sobre o que pode e o que não pode ser feito, sobre a melhor e a não melhor estratégia, esse é o seu papel como product owner. Essa é uma atitude e esse é o maior desafio das pessoas. Olha, ciclo de vida de produto é um assunto assim incrível que a gente poderia ficar aqui falando até amanhã de manhã, mas não dá. E eu tenho certeza que você já se sentiu assim um pouquinho desanimada de ver que tem tanta coisa para aprender e que o tempo é curto. Olha, a própria Ana, minha aluna, falou assim: poxa, Marcelo, ainda bem que você está aqui, porque ainda bem que você está ajudando a gente, ensinando a gente, porque tem tanta coisa para aprender e isso deixa a gente frustrado, deixa a gente frustrada, porque... Então, assim, se você se sente assim, frustrada, frustrado, eu também já me senti assim. Se você for lá no YouTube, você vai ver um monte de gente falando de produto, que você tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Você fala assim, uau, vai ser difícil me tornar um product owner, uma product owner, de tanta coisa que eu tenho que aprender. Mas não é bem assim. Cuidado! Quando você entra no YouTube, você vê vídeos e mais vídeos, tantas aulas e mais aulas de muitos dezenas e centenas de assuntos. Existe hoje um conjunto de conhecimentos, técnicas e ferramentas que conseguem acelerar essa jornada para você se tornar uma product owner. Esse conjunto é composto de disciplinas que você precisa ir direto ao ponto, técnicas, ferramentas e uma sistematização do trabalho. Sabe o que é sistematização do trabalho? É aquilo que você precisa fazer primeiro, depois e depois. Um processo de trabalho. É isso. Para você não ficar se perdendo nesse mundo do conhecimento. Até porque, no dia a dia, o que as empresas querem da gente não é que a gente fique aprendendo. Claro que a gente tem que ser um eterno aprendiz, mas as empresas vão cobrar de mim e de você resultado. E resultado aqui é o quê? Produto desenvolvido de forma assertiva, entregando o resultado, os resultados que o teu usuário, o teu cliente precisa. Isso é, sem dúvida alguma, ser uma boa product owner.